Olá meninas, eu sou a Vanessa Bezerra do projeto Mulheres com Propósitos. Depois de um tempinho parada, cuidando da saúde, tô de volta com a nossa série dos estudos das mulheres da Bíblia. Nós já estamos falando de algumas mulheres, já viemos falando ao longo desses meses. E faz 3 semanas que a gente tem falado da esposa de Ló. E nós iríamos encerrar na semana passada, que eu ia gravar o último vídeo, mas aí como eu fiquei doente, não consegui gravar ele. E no primeiro estudo da esposa de Ló, nós falamos sobre o apego, a necessidade que nós temos de ficar apegada às coisas, e talvez ela tenha olhado para trás por causa do apego material. E se você não assistiu o primeiro vídeo da esposa de Ló, vai lá no nosso canal no YouTube, assiste para você conferir, que tá muito legal. O segundo estudo sobre a esposa de Ló, nós falamos sobre a curiosidade. A curiosidade de saber o que ia acontecer de fato, e talvez ela tenha olhado para trás por essa pontinha de curiosidade que eu acho que todas nós temos um pouquinho. E talvez isso seja um pouco de controle da situação, de querer saber realmente se aquilo aconteceu, se não aconteceu. E eu tenho certeza que se você assistiu esse vídeo, Deus também ministrou ao seu coração algo diferente, algo novo. E se você não assistiu, também confere lá no nosso segundo estudo da esposa de Ló. E hoje nós vamos encerrar a esposa de Ló para partir para outras mulheres da Bíblia, mas eu estava pensando muito sobre ela. Talvez até teria outras linhas de pensamento sobre a esposa de Ló, que se a gente continuasse, a gente talvez ficaria muito mais que 3 estudos só falando sobre ela. É engraçado que talvez Deus tenha deixado isso, olhou para trás e ponto, para que cada uma tivesse uma interpretação da forma como ele ministrasse ao nosso coração. Porque só nós mulheres sabemos as aflições, só nós mulheres sabemos quais são os nossos monstros interiores que a gente tem que ficar lutando contra a nossa carne. E só que nós temos o privilégio de não nos transformarmos em estátuas de sal visivelmente, né? Então, o que a gente tem falado é o que tem estagnado a sua vida, o que tem estagnado, o que tem te transformado numa estátua espiritual, profissional, relacional, qualquer área da sua vida que talvez você tenha percebido que estagnou, que você transformou numa estátua de sal. E aí, para você refletir e parar e pensar o que você tem ainda olhado para trás, o que você tem ainda se apegado lá atrás, o que você tem feito que tem te olhado lá para trás que Deus te mandou seguir e você ainda continua presa lá a Sodoma e Gomorra. E nesse último estudo, Deus falou muito comigo, muito ao meu coração com relação ao medo do novo. Acho que tem tudo a ver com o que a gente já vem falado sobre a esposa de Ló, talvez o apego, não conseguir desapegar, apego material, apego a alguma coisa que ficou ali, a curiosidade, isso tudo tem a ver com controle, com tudo isso, mas o medo do novo foi algo que mexeu muito ao meu coração. E eu acho que tem muitas mulheres que sofrem com esse medo do novo. Então, o que pode ter acontecido com ela, como Deus não deu de fato um motivo, cabe a nós talvez decifrar algo. Eu senti no meu coração que talvez tenha sido o medo do novo. Tá, mas esse medo do novo, ele tá ligado ao apego? Sim, em partes ele tá ligado ao apego. Apego a algo que você tem, que talvez te traga segurança, que te traga um comodismo. O comodismo que talvez ela tinha lá atrás na vida dela, uma cidade muito bem localizada, Sodoma e Gomorra era uma das cidades muito bem localizadas, uma cidade de turistas, uma cidade bonita, uma cidade banhada por lagos, então assim, era uma cidade atrativa. E com certeza, talvez eles tinham uma vida tranquila, uma casa boa, perto do centro da cidade, perto de farmácia, de supermercado. E talvez isso tenha gerado nela o medo.
quando Deus pediu, quando Deus mandou o anjo falar para Ló sair da cidade, talvez isso tenha gerado nela o medo da mudança, o medo de começar do zero algo, sabe? E eu fiquei pensando e trazendo isso para nós. Foi fácil falar dela, né? Fácil a gente olhar para a esposa de Ló e dizer, puxa, como ela pisou na bola, como ela, né? Para que fazer isso? Para que olhar para trás? Para que? Se Deus mandou correr e não olhar para trás, o que que fez ela olhar para trás? E aí a gente acaba olhando só para a gente é fácil olhar para as outras mulheres e ver o defeito delas. E às vezes a gente até dá uma de juiz, né? De juízas na vida de outras pessoas, na vida de outras mulheres, na vida de outras situações, quando é difícil nós nos colocarmos nessa situação. A empatia. Eu vejo muito isso hoje na vida de muitas pessoas, e principalmente nós mulheres. Nós temos a tendência de ser crítica demais com outras mulheres. Eu me coloco nessa situação. Às vezes a gente acaba tomando o papel de juízas de algumas situações e isso é muito ruim. Nós acabamos não tendo a empatia de nos colocar na situação da outra pessoa. E aí eu te pergunto, você já parou para pensar nessa situação do medo do novo? Você tem medo do novo? Você tem medo da mudança? Você está acomodada na sua vida? Você está confortável na sua vida hoje? Sabe, eu fiquei pensando porque assim, ó, eu sempre fui uma pessoa muito desapegada às coisas. A minha casa, se fosse para eu mudar de cidade, de país, de estado, era só arrumar as malas e ir. Eu nunca tive dificuldade disso. Só que eu sempre morei em casa alugada. Então era muito fácil você falar isso, né? É, e até criticar alguém que seja apegado a alguma coisa. E hoje eu tô morando na minha casa. Hoje, depois de 15 anos quase de casada, eu tenho a minha casa. Nós construímos uma casa, 6 anos, quase 7 anos construindo a casa, e faz 3 meses que eu tô morando dentro da minha casa. E aí eu tô começando a mobiliar, tô começando a arrumar, começando a comprar cama, mobiliei minha cozinha, mobiliei a lavanderia, então eu tô começando a ajeitar as coisas. E tudo planejado do jeito que eu sonhei, do jeito que eu almejei, do jeito que eu sempre quis. Tô começando a colocar um ar de casa dentro da minha casa, que eu nunca tive esse privilégio por sempre morar em casa alugada, nunca me deu gosto fazer isso. E aí Deus ministrou essa semana ao meu coração. E agora? Você teria coragem de sair e largar tudo? Você teria coragem da mudança? E aí isso me bateu forte, sabe? E eu acho que tem tudo a ver também ligado ao apego, a tudo mais, já nos primeiros estudos, mas o comodismo. E aí eu fiquei pensando, puxa vida, que sentimento eu carregaria dentro de mim? Eu teria coragem hoje de largar tudo e cumprir o que Deus está falando para mim? Fiquei pensando, vixe, será? Acho que é difícil. Confesso que foi difícil pensar nessa cena, sabe? E aí eu te faço uma pergunta. Você, alguma coisa te causa comodismo hoje? Você tem medo da mudança? Você tem medo do novo? E aí eu quero te perguntar, você tem medo de alguma coisa? Medo de alguma mudança? Nesse momento da sua vida. Você está acomodada com a sua vida? Tá tranquilo? Se talvez você tenha respondido sim para algumas dessas perguntas aqui, talvez repare e repense na sua vida. Não que a gente não tenha que estar confortável, não que a gente não tenha que ter uma vida confortável, não tô falando isso. Mas estar apegada ao ponto de ter medo de sair, medo do novo, cuidado. Você pode ter se transformado numa estátua de sal em alguma dessas áreas. E eu queria te desafiar, não que você vai abandonar a sua vida hoje que você tem e sair para um novo, não é isso. Mas o fato de você estar presa a esse comodismo, isso é um pecado. Deus não nos quer acomodadas.
Deus não quer a gente presa ao comodismo. Do medo, esse medo não pode fazer parte da nossa vida. Nós precisamos estar obedientes à palavra dele e sermos obedientes à palavra dele. Eu vejo a esposa de Ló como ela foi desobediente. E a desobediência tornou ela essa estátua de sal. O medo tomou conta dela. E aí eu te pergunto, que tipo de medo tem tomado conta da sua vida? Que tipo de medo tem estagnado a sua vida? Hoje, essa semana, eu quero trabalhar com você os medos da nossa vida. Eu enfrentei muito medo esses dias. Muito medo de todas essas incertezas da minha saúde. Ainda que eu ainda não sei as causas do que eu tô enfrentando. Deus sabe, eu tenho tentado confiar nele. Mas quais são os medos que têm estagnado? Porque o medo nos faz estagnar aonde a gente está. O medo nos paralisa, o medo nos transforma em estátuas de sal. Então eu queria que hoje você pensasse na sua vida. O seu medo é o quê? É o comodismo? Você tem olhado para trás, para uma situação cômoda que você vive e não quer largar ela? Você tem olhado para trás para uma saúde que você tinha antes e nesse momento você não está enfrentando essa saúde 100%? Você tem olhado para trás no quê? O que tem te paralisado? O que tem te causado medo? Essa semana eu quero que você repense isso, pense e reflita e coloque para fora esses medos. Coloque aos pés da cruz esse medo. Nós vamos trabalhar durante a semana sobre os medos que nos paralisam. Então eu te convido a estar comigo no Instagram, no Facebook, no YouTube, para a gente estar acompanhando e colocando na cruz os medos que nos paralisam. Amém, queridas? Um grande beijo, fique com Deus e até os próximos estudos.